Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história surpreendente que está por trás de um dos exames médicos mais comuns que existem. Da arte da observação antiga até a ciência de ponta, vamos descobrir os segredos que um simples potinho de urina pode revelar. Essa é uma experiência que quase todo mundo já passou, né? Ir ao médico e entregar o potinho. Mas o que acontece depois? Bem, é o resultado de uma jornada fascinante, com milhares de anos de inovação médica por trás. Nesta nossa análise, vamos seguir a jornada desse fluido corporal que já foi visto quase como um oráculo da saúde pelos médicos da antiguidade e hoje é uma fonte de dados para máquinas de altíssima tecnologia. Vamos nessa! Imagina só, um tempo sem laboratórios, sem tecnologia. Um frasco de urina era tudo. Ali estavam contidos os segredos da saúde de uma pessoa, e a habilidade de ler esses segredos, isso era uma verdadeira arte. Então, nossa primeira parada é exatamente aí, no mundo da uroscopia, que era a prática de examinar a urina visualmente para diagnosticar doenças. E que jornada! Olha só, a gente está falando de 6.000 anos atrás. Os sumérios já descreviam as cores da urina em placas de argila. Isso passa pelos egípcios, por Hipócrates e chega até Galeno, que finalmente provou que a urina vinha dos rins. Esse líquido sempre esteve no centro de tudo. E não era adivinhação, viu? Era ciência de ponta daquela época. Então, o que era essa tal de uroscopia? Basicamente, uma análise sensorial completa. Os médicos usavam a visão, o olfato e, sim, às vezes até o paladar. Pois é, médicos na Índia antiga, por exemplo, perceberam que a urina de algumas pessoas era adocicada e atraía formigas. Essa foi a primeira descrição do que a gente conhece hoje como diabetes. Fascinante, né? E aqui, as ferramentas do ofício da época. A matula, que é esse frasco com formato de bexiga, e a roda de uroscopia. Pensa nessa roda como se fosse o primeiro app de diagnóstico da história. Era um jeito de padronizar as observações, sabe? O médico olhava a cor da urina do paciente e comparava com a roda para entender o que aquilo poderia significar. E olha que impressionante essa observação de Hipócrates, feita há mais de 2.000 anos. Ele percebeu uma ligação direta entre a aparência da urina e a saúde dos rins, algo que a gente confirma até hoje. É que hoje a gente sabe que essa espuma é causada pelo excesso de proteína, um sinal de problema nos rins. Ou seja, o que Hipócrates viu como bolhas, nós agora medimos cientificamente. A observação era a mesma, só que agora a gente entende o porquê. Isso mostra como o conhecimento médico vai evoluindo. Mas é claro, só observar a olho nu, por mais incrível que fosse, tinha um limite. A medicina estava prestes a passar por uma mudança radical. E aí entra em cena um personagem e tanto, Paracelso, conhecido como Lutero da medicina. Ele chegou e disse, chega de só olhar. Ele defendia que o futuro era analisar a química da urina, entender do que ela era realmente feita. Foi um verdadeiro divisor de águas. E aqui a gente vê essa virada de chave, né? Saímos da arte da interpretação visual, que era subjetiva, para a ciência da medição objetiva. A pergunta mudou de qual a aparência disso, para do que isso é feito. E essa busca pela medição exata nos joga direto para a era moderna. Então vamos dar um salto para o laboratório de hoje e ver no que essa revolução toda deu. Hoje, a tecnologia de ponta é a citometria de fluxo. Pensa assim, em vez de um médico com um frasco na mão, agora temos feixes de laser que escaneiam milhares de partículas por segundo. É a uroscopia numa escala e numa velocidade que nem Paracelso nos seus sonhos mais loucos poderia ter imaginado. Só que a tecnologia também traz novos desafios. Dá uma olhada nesse gráfico. Quase 96% das amostras com infecção têm muitas bactérias, certo? Mas o problema é que mais de 66% das amostras sem infecção também têm. E isso acontece, na maioria das vezes, por contaminação na hora da coleta. Então, o problema hoje não é mais achar a bactéria, é saber se aquela bactéria realmente significa uma infecção. Como um laboratório super movimentado consegue separar o joio do trigo, o que é infecção de verdade do que é só ruído de contaminação? A resposta está num fluxo de trabalho mais inteligente. E funciona assim, A máquina faz uma primeira análise, uma triagem super rápida. Se ela não encontra sinais de briga no corpo, ou seja, poucas bactérias e poucos glóbulos brancos, a amostra já é liberada como negativa. Simples assim. Só as amostras que parecem suspeitas é que vão para a cultura tradicional, aquele processo mais demorado que leva de 24 a 48 horas. Ok, tudo isso é super legal para o laboratório.
Mas, na prática, o que essa eficiência toda muda na vida de quem está esperando o resultado do exame? O impacto é gigante. O número é esse, 42,1%. Com essa triagem automatizada, os laboratórios podem evitar fazer a cultura em placa em mais de 42% das amostras que recebem. É muita coisa. Isso quer dizer que para quase metade das pessoas, o resultado negativo pode sair no mesmo dia. Pensa no alívio. Em vez de esperar 1 ou 2 dias naquela ansiedade, a resposta chega em horas. E isso também evita o uso desnecessário de antibióticos por precaução. E para os casos que dão positivo, a tecnologia também acelera. A máquina já dá uma pista importante sobre o tipo de bactéria, o que ajuda a escolher o antibiótico certo mais rápido. Isso permite que os testes comecem direto da amostra, economizando um dia inteiro no processo. A diferença é muito clara. A gente sai de um sistema onde tudo levava dias para um sistema onde um resultado negativo chega no mesmo dia e a indicação do tratamento certo chega um dia antes. É uma melhoria gigantesca no cuidado com o paciente. E a jornada, claro, não terminou. O futuro parece ser ainda mais promissor. Estamos entrando na era da urinômica. A ideia é que a análise de urina vá muito além de diagnosticar infecções e passe a prever o risco de doenças bem mais complexas, como o câncer, muito antes de qualquer sintoma aparecer. Pensa só, dos médicos sumérios observando cores, até a inteligência artificial analisando moléculas, a história da análise de urina é a própria história da medicina. Aquilo que a humanidade começou a observar há 6.000 anos, a gente continua aprendendo a entender até hoje. Fica a pergunta no ar. Que outros segredos esse nosso fluido de diagnóstico tão antigo ainda vai revelar?